Diga, Deus está me treinando para ser um bom soldado de Cristo. Deus não está te treinando para você ser seguro na expressão, quando pregar ou quando cantar. Deus não está nos treinando para isso. Em Josué, no capítulo 1, o Senhor teve que aparecer para Josué e falar assim: Josué, tenha bom ânimo, não temas, porque o Senhor é contigo. Deus apareceu para Josué para animá-lo. Tenha bom ânimo, Josué. Diga, tenha bom ânimo. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que fala para Josué: Josué, tenha bom ânimo. Deus está falando para você essa noite aqui, meu amado querido. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Esforça-te, Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Você pensa que o apóstolo Paulo não passou por essa dificuldade, irmãos? Quando nós lemos lá aqui no versículo 3, que nós lemos: eu estive convosco em fraqueza. O inimigo deveria falar para Paulo: você acha que, Paulo, que essa igreja de Corinto aí vai aceitar esse evangelho? Você acha que eles vão conseguir entender isso aí? Olha a tua cara, Paulo. Ele deve ter olhado e falou: Senhor, que cara de fraqueza. Senhor, que cara de temor. Eu era para estar chegando aqui falando de Jesus, citando a Bíblia inteira para convencer você que está ouvindo. Mas ele vem falando com tremor, fraqueza, fadiga. Esse é o Getsemane. Jesus passou por esse Getsemane. Paulo estava ali também, sentindo a mesma coisa, para perceber que o poder é do Evangelho. Meu amado, às vezes a gente fala assim: Senhor, tira essa sensação que eu estou de medo. E o Senhor fala assim: olha, eu te ajudo, Josué, não temas, tende bom ânimo, eu estou contigo. Mas no meio das batalhas espirituais, quando Paulo vai enfrentar aqueles demônios, aqueles espíritos de incredulidade, aqueles espíritos contrários ao Evangelho, ele começa a sentir fraqueza, temor. Tem gente que se sente forte com a igreja lotada. Ele fica forte. Mas a igreja está lotada. Está cheio de anjos aqui nessas cadeiras. Ela só não tem inchaço e ferida mal curada, ela não tem. Que ela está sendo bem desinfetada. Meu amado, mas a fraqueza que aparece no nosso coração, quem sabe, ela é até uma providência divina, para nos fazer entender que o poder é do Evangelho completamente. Eu vou orar, Deus pode operar aí. Vem uma voz que vai falar para você: você não vai orar, você acha que Deus vai te ouvir? Quem sabe Deus quer ver exatamente você orar. Você que sente que Deus não vai te escutar, Ele vai te escutar. Você que sente temor e fraqueza e fadiga. Eu vou deixar outra pessoa falar, eu não tenho jeito para isso, mas é você que Ele quer ouvir falar. Nós lemos no versículo 11 que ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que está aqui, Ele que nos revela as coisas de Deus para nós. E o mais importante do que Deus revelar, que você daqui 3 horas vai receber uma bênção, que depois de amanhã uma grande vitória, o Senhor está te poupando. Mais importante do que isso é Deus revelar que a tua salvação precisa ser regada como uma planta. Mais importante do que eu vir aqui profetizar para você, que daqui 2 semanas uma vitória financeira te alcança, e isso deixa você, nossa, felicíssimo. Todos ficamos felizes, claro, quando é Deus que fala, a vitória é nossa e nós recebemos, não é?
Mas mais importante é regar a minha salvação. Regar com as águas cristalinas do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Vocês viram a tragédia que teve em Minas Gerais? Ninguém sabia o dia de amanhã, como também não sabemos o dia de amanhã. Irmãos, reguemos a nossa planta. A Iracema comprou uma mudinha de hortelã, que a gente gosta de hortelã, não é? E ela regou, colocou água, mas deu um calor ali muito forte no local que ela colocou. A plantinha não aguentou, metade dela queimou, metade sobreviveu, né, amor? Metade ficou quase que boa e metade morreu. Quando ela falou isso para mim, olha, minha mudinha de hortelã, e eu não gostei, porque eu gosto do hortelã. Eu gosto que a Iracema compra também, sabe o quê? Manjericão, que vem na pizza de manjerona. Então ela compra semente de manjericão, ela põe num vasinho, e de vez em quando eu passo ali, a gente pega, a gente põe no azeite aquele cheirinho de manjericão, e dá-lhe, é uma delícia. Mas irmãos, o nosso hortelã deu uma morrida, diga uma morrida. Ainda tem salvação para aquela planta, bem? Ela foi dar uma olhada clínica ontem à noite, a planta... Eu falei, está funcionando um olho só, né? Mas quem sabe, né? A gente não sabe. Dá vontade de colocar no freezer para levantar aquela planta. Mas aí é capaz de matar mesmo, é rápida. Irmãos, mas nós precisamos regar a nossa salvação. Regar o que Jesus fez por nós na cruz. Nós precisamos começar a ficar atentos a essa água. Quando nós estamos na casa do Senhor, no culto, nós estamos sendo regados por Deus. O regador de Deus está despejando água fresca em nossa planta, em nossa fé. Você já reparou que sempre tem uma palavra nova para nós? Se eu pegar o mesmo texto, alguma coisa você vai falar assim, opa, você vai anotar num cantinho. Porque o Espírito do Senhor é que revela as riquezas de Deus e nos dá de presente. E a gente fala, opa, está aqui, eu anotei uma coisa diferente, olha, me fez um bem. É o Espírito de Deus regando a plantação de Deus. Diga, eu sou plantação do meu Deus. Rega a minha vida, Senhor. Diga, traz vitórias na minha vida. Mas rega a minha salvação. Rega, Senhor, a minha planta. Deixa Deus regar a sua planta. Irmãos, no versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Diz o versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Irmãos, o meu corpo é um corpo natural.
O seu corpo é um corpo natural. Mas quando nós somos gerados em Cristo, Deus começa a gerar em nós um corpo espiritual, que é o homem espiritual. Aí vem a palavra de Deus e mostra-nos essas duas coisas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O versículo 15 diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Você tem um corpo natural, não tem? Todo mundo aqui é natural? Alguém já tem asa ou não? Ninguém tem asa ainda? Então todos têm um corpo natural, que tem impulsos, tem desejos. Mas agora aqueles que receberam Jesus em suas vidas, eles têm um corpo espiritual agora na vida deles. Irmãos, e o nosso corpo espiritual? A Bíblia diz, no versículo 15, o que é espiritual discerne bem tudo. Aquele que tem um corpo espiritual, ele percebe as coisas. Ele percebe as batalhas. Ele percebe as afrontas. O que é espiritual, o homem espiritual que você tem aí, ele vai conseguir discernir bem todas as coisas. Mas o homem natural, que eu tenho aqui, e que nós temos, vai viver naturalmente. Você tem um homem espiritual aí, você. Mas você precisa de água, não precisa? Você precisa comer? Jantou ontem? Comeu seu lanche? Comeu, não é? Nós temos um homem natural, no corpo natural. Mas quando nós recebemos a Cristo, o homem espiritual é formado em nós. Aí, irmãos, nós precisamos aprender. Versículo 15 diz que o que é espiritual discerne, ele consegue perceber, discerne bem tudo. O que é espiritual, que está em você, vai conseguir discernir bem tudo. Você vai perceber pelo Espírito que está em você. Você vai perceber aquela frase estranha que apareceu. Você vai perceber uma situação rápida que se criou. Você vai perceber que algo espiritual está acontecendo. O homem espiritual em nós consegue discernir bem tudo. O homem espiritual, ele sabe lidar com as coisas do Espírito. O homem espiritual, ele recebe uma bênção. Ele recebe 10 mil reais. Aí, o homem espiritual, ele quer te dar 2 mil para ajudar a sua casa. Ele até lá, vai lá e dá 2 mil. O homem natural é panaca. Ele fala assim, eu ganhei essa oferta de 10 mil. Esse é o natural, ele é burro. Ele fala fora de hora e não consegue discernir as coisas espiritualmente. Aí alguém que recebeu 2 vai falar assim, ô miserável, está me dando só 2 e recebeu 10, filho do cão. Olha o que nós estamos dizendo. O homem natural torna a obra espiritual bloqueada. Então nós devemos que o Espírito, ele vai te entregar 2 mil, ele sentiu de te dar 3 mil, ele não vai te falar, porque ele é o homem espiritual, e ele está prevalecendo na mente da pessoa, ele vai te entregar 3 mil de oferta, você é primo dele, ele foi lá e entregou para você
3.900 de oferta para abençoar a sua casa. E ele fechou a grande boca dele. Mas alguém do homem natural vai fazer pergunta errada. Você roubou algum banco? Você ganhou de presente? O que aconteceu? O homem natural faz pergunta fora de hora, faz pergunta que não devia fazer, faz pergunta de curiosidade, porque o homem natural, ele vive curioso. Mas o homem espiritual, ele é sábio. Ele é movido pelo Espírito de Deus. Ele leva ali lá para o primo dele, aqueles 3.900. Alguém faz alguma pergunta, ele fica firme, quieto, atento, e ele fala, foi Deus que me mandou. Diga comigo, foi Deus que me mandou. Mas se eu deixar o homem natural querer mostrar alguma coisa, a boca natural vai falar das coisas naturais. E ela pode bloquear uma ação do Espírito. Alguém vai falar assim, nossa, mas você com tanto vai me dar só 3 e pouco. A pessoa não vai enxergar nem como bênção a tua ajuda, não vai sentir o socorro de Deus, porque Satanás vai entrar na jogada. Algo que poderia ser uma bênção, se torna um problema do ano. Às vezes põe inimigos para o resto da vida. Porque a gente, com a boca natural, a gente não consegue permitir que o Espírito realize ali uma bênção. A gente vai e faz uma pergunta errada. A gente vai e fala pelo homem natural. Oi, primo, por que você está me dando esses 3.900? Eu recebi uma bençãozinha de 330 mil. E Satanás vai falar para aquele parente nosso, desgraçado, me trouxe só isso. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? O homem natural eu tenho, você tem, todos nós temos. Agora, irmãos, o tratamento, quando Deus quer operar, usar nós, usar eu, usar você, nós temos que ter uma sabedoria para fazer com que aquele momento seja para a glória de Deus. Entendeu? Não é esconder bênção. Não é esconder bênção. E nem também mostrar muita coisa para quem não tem que ver. Não é esconder e nem também mostrar muita coisa para quem não tem o assunto. Deus te mandou socorrer, socorra. Olha, irmão, Deus mandou te entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem natural, ele causa, muitas vezes, ele inibe a obra espiritual. Nós devemos tomar cuidado, que Paulo percebeu isso, colocou para a gente, colocou para a igreja. Essa sabedoria eu achei muito legal, muito profunda, irmãos, porque é uma verdade, é para todos nós. A nossa boca natural, ela pode inibir uma coisa espiritual. Então nós devemos tomar um cuidado e permitir que o homem espiritual esteja ali comandando uma situação, mas como que eu vou permitir isso? Se eu sou cheio, dia a dia, eu sou cheio do homem natural. Eu só estou pensando no natural. Mas se eu começo a me encher do Espírito, o homem espiritual, ele vai crescendo. Ele vai se fortalecendo. E daqui a pouco o homem espiritual estará comandando as nossas bocas. A gente vai se alimentando e daqui a pouco o homem espiritual, ele vai comandar alguns momentos que antes era o homem natural que comandava.